Ok, então vamos lá. Essa aqui é a primeira pergunta. Como fazer os botões? Então eu fiz essa implementação aqui, eu achei bem interessante. Inclusive tem um sistema que eu tenho onde eu acho interessante, onde eu vou utilizar esse recurso aqui, que é um sistema que eu fiz de treino, onde eu posso alterar a ordem dos exercícios que eu quero fazer. Então neste caso aqui, a gente tem esses dois botões aqui que permite mudar a ordem. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Igual, por exemplo, a folha de pagamento está em primeiro lugar aqui. Se eu clicar neste botão desce, ela vai alternar aqui com a água aqui. A água passou para o primeiro e a folha de pagamento em segundo, ok? Então a ideia é essa, que você possa movimentar as linhas aqui. Olha lá, você pode jogar para baixo ou para cima e funciona perfeitamente. E quando chega aqui no topo aqui, não tem como mais subir e nem aqui no final eu não consigo mais descer. Então isso aqui a gente usou somente os botões de ação do Script Case e eu achei muito bacana esse recurso. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa implementação. Aqui na minha grid de pagamentos aqui, onde eu fiz, já está aberto aqui já os códigos, mas eu quero mostrar para vocês que a primeira coisa que eu fiz foi acrescentar o campo ordem nessa tabela de pagamentos. Então eu acrescentei no banco de dados o campo ordem. Então, na verdade, essa grid aqui, ela funciona, ela vai movimentar de acordo com a ordem. Se eu tiver classificado, eu coloquei para classificar pela ordem automaticamente. Então, ao clicar aqui, ele vai movimentar a ordem. Então, ele vai reclassificar, né? Caso você mude a classificação aqui, aí você classifique por outro campo, né? Aí não vai funcionar, né? Então, primeira coisa é isso. Então, a gente tem aqui, ó, pode ver que na minha tabela aqui, na minha consulta, eu coloquei, no meu SQL, eu coloquei para ordenar de acordo com a ordem. Então, isso aí é a primeira coisa fundamental. Aí eu criei os dois botões de ação aqui, um botão sobe e um desce, do tipo Ajax, né? Então vamos ver aqui no visual, eu só coloquei aqui o ícone aqui para subir e descer, ok? E aqui tem um código dos dois botões, que é o botão desce e sobe aqui, ó, é esse códigozinho. Mas antes eu quero mostrar para vocês o seguinte, no onScriptInit, eu chamei a função aqui set, min e max. Então, o que acontece? Eu criei essa função aqui embaixo, que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um select no meu banco de dados, na tabela de pagamento, e vai pegar qual que é o máximo, a ordem máxima e a ordem mínima, e vai setar nesses dois atributos que eu criei aqui, ó. Eu criei dois atributos, mínimo e máximo, e min e max, né? E ele vai setar aqui o max como o valor aqui, né, que veio do banco de dados, e o mínimo da mesma forma. Para que eu fiz isso aqui? Para que no onRecord eu vou verificar se a ordem, ou seja, se o campo ordem é o mínimo. Se for o mínimo, eu tenho que desabilitar aqui no caso, então eu usei a macro scaction_bar disable para desabilitar o botão sobe. Se não for o mínimo, o botão sobe vai ficar habilitado, que no caso aqui o enable. E a mesma coisa eu fiz no max aqui. Eu verifico se a ordem é o máximo, então eu preciso desabilitar o botão desce, e caso não seja o máximo, ele precisa estar habilitado. Então esse botão faz com que desative aqui, ó, no mínimo, o sobe na primeira opção e o desce na última opção, ok? Então a primeira parte é essa aqui. A segunda parte é o Ajax aqui do botão de ação, né? O botão de ação, vamos começar pelo sobe aqui, né? O botão de ação sobe, o que eu vou fazer? Primeira coisa aqui, eu vou capturar, como eu quero subir, eu vou alternar a minha linha atual com a linha anterior. Então eu fiz um select aqui para capturar o ID de pagamento da linha anterior. Então é esse select aqui. Eu até pensei eu tentei resumir aqui, mas estava quebrando a cabeça demais. Eu falei, vou deixar um subselect aqui mesmo, mas está funcionando. Então aqui ele pega o ID de pagamento anterior. E o que ele faz? Ele dá um update na tabela de pagamentos, onde o ID de pagamento anterior, esse aqui que eu acabei de capturar, né? Ele vai incrementar. Ou seja, se eu quero subir a linha atual,
O que está em cima, eu preciso incrementar a ordem dele para que ele desça. E o atual, que é o próprio ID do pagamento aqui, que eu estou nele, eu vou reduzir para que ele suba. Então, eu dou o exec SQL aqui nos dois e, novamente, eu verifico o mínimo e máximo aqui. Ó. Eu mando setar novamente o mínimo e máximo e dou uma atualizada na consulta. Atualizo a tela. Então, basicamente, é isso que acontece aqui. É um exemplo simples, direto, mas eu achei bastante funcional, achei interessante aplicar aqui e o resultado eu achei muito bacana. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Me juntei a uma empresa. Depois eu leio a pergunta aqui com calma. As perguntas maiores, né? Não estou conseguindo ordenar decrescente na consulta grid. É, estranho. Vamos lá, então. Vamos dar sequência aqui. Então essa aqui é a primeira opção que eu queria mostrar para vocês aqui. Então, respondendo aqui a pergunta... Tá aqui. A pergunta aqui do José Paulo. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês.